Meus queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos em mais uma aula de Ciências da Natureza. Nessa nossa aula de hoje trataremos sobre o eixo vida e ambiente. E o objeto do conhecimento que nós iremos tratar nessa nossa aula de ciências será sobre a constituição química da água, né? A água que é esse líquido tão importante para a vida de todos os seres vivos, sejam eles animais ou sejam eles vegetais. Então, nessa nossa aula de hoje, a gente vai aprender um pouquinho a respeito sobre a constituição química da água e a sua importância, tá certo? Para as mais variadas classes de seres vivos, de organismos. Então, quando a gente fala em constituição química da água, a gente tem que imediatamente lembrar de dois átomos, né? O átomo de hidrogênio e o átomo de oxigênio, tá certo? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar, tá certo? Que numa palavrinha, num termo chamado H2O. E o que seria H2O? H2O é a fórmula química da água, tá certo? A água é formada por dois átomos de hidrogênio, por isso que H2, e um átomo de oxigênio, tá certo? Como a gente vai conseguir ver aqui nessa imagem, né? A gente consegue observar os elementos químicos que compõem a água, né? Onde a gente consegue observar a estrutura dos átomos de hidrogênio e a estrutura central do átomo de oxigênio, né? Que inclusive possui um ângulo de 104,5 graus, né? Formado com esses dois átomos de hidrogênio, né? E a gente vai ver o tipo de ligação química que essas moléculas, que esses átomos de hidrogênio realizam com o átomo de oxigênio, formando essa molécula tão importante para a nossa vida, que é a molécula de água, tá certo? A água é a substância mais comum do planeta e cobre cerca de 71% da superfície da Terra, né? Ou seja, o nosso planeta ele é chamado de planeta Terra, mas se a gente chamasse o nosso planeta de planeta Água, não seria de forma equivocada, porque boa parte do nosso planeta é formado por água. Observem, mais de 70% da superfície do planeta é formado por água. Agora, lembrem-se, né, que essa água, a maior parte dessa água está onde? Nos rios, nos lagos ou nos oceanos? Nos oceanos, não é verdade? Portanto, é uma água salgada, não é uma água potável, não é uma água que pode ser consumida diretamente pelos seres humanos. Por isso, apesar de nosso planeta ser muito rico em água, ter mais de 70% da sua constituição formada por água, esse líquido, né, essa substância preciosa, ela precisa de fato ser conservada, ser protegida, porque apesar de termos muita água, ela não é própria para consumo direto pelos seres humanos, né, como por exemplo a água dos oceanos, tá certo? Nosso planeta ele é chamado de Terra, porém cerca de 3/4 dele é coberto por água, exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Se a gente fizesse uma circunferência, né, no formato da Terra e fosse dividi-la, né, para saber de quanto de cada componente ela é formada, ou seja, observem que 3/4 dela, 3 pedaços, seria completamente formado por água e apenas uma outra parte seria formada pelos outros componentes, né, que formam o nosso planeta, como por exemplo a Terra, certo? Portanto, a gente consegue ver nessa imagem um esquema bem didático de como é a porcentagem, certo, de água no nosso planeta. Sem água, não seria possível a existência dos seres vivos atualmente conhecidos, ou seja, não seria possível a existência dos seres humanos, não seria possível a existência das plantas, porque todos os seres vivos, tudo aquilo que tem vida, precisa de água, tá certo? A água é fundamental dentro do processo do metabolismo dos seres vivos. A gente vai ver mais adiante que a água é fundamental, por exemplo, dentro do processo de absorção dos nutrientes, tá certo? Quando a gente se alimenta, a água vai estar atuando também para que haja uma maior quantidade de nutrientes absorvidos pelo nosso organismo. Então percebam como ela é fundamental. A água é essencial para o meio ambiente e para a vida humana, né? Como eu falei para vocês. Em tudo, em todos os processos metabólicos, em todo o processo da nossa vida, no ar, em todos os lugares, a água é fundamental, tá certo? E ela, de fato, vai ser um componente importantíssimo para que a vida exista.
A água é um dos componentes mais importantes do nosso corpo. Até os nossos ossos contêm água na sua composição. Observem que interessante, né? A gente imagina, né, que a água vai estar presente de repente só lá como componente do nosso sangue, né, de um tecido líquido, ou como componente, né, quando a gente ingere e vai lá para o nosso estômago. Não. Todas as partes do nosso organismo, todas as partes do nosso corpo possuem água na sua composição, inclusive os nossos ossos, né? Os ossos também possuem água na composição. E a gente consegue observar que, por exemplo, o tecido adiposo, certo? Onde a gente acumula gordura, vai ter cerca de 15% de água, né? A gente sabe que água e gordura não se misturam, mas só que lá no tecido adiposo a gente vai ter cerca de 15% dele composto por água. E no tecido nervoso, certo? Nas células nervosas, vai ser composto por cerca de 85% de água, né? Ou seja, a água é fundamental na transmissão dos impulsos nervosos, tá certo? Portanto, todo o nosso sistema neurológico, todos os nossos neurônios, eles precisam de água para funcionarem de forma correta, de forma perfeita, tá certo? A água é usada no processo metabólico e é eliminada pelo ar expirado, pela urina e pelas fezes, tá certo? Ou seja, percebam, como eu tinha dito para vocês, que a água ela vai ser importante em todos os processos metabólicos do nosso corpo, tá certo? Vai estar envolvido lá na absorção dos nutrientes, né, ingeridos na nossa alimentação, até envolvido lá no processo digamos assim, quando a gente vai exterminar aqueles produtos da nossa alimentação, né? Seja através da urina, das fezes, todos esses componentes vão ter água na sua composição, tá certo? Propriedades organolépticas. Aí você me diz, eita professor, que nome difícil, propriedades organolépticas. O que seria essa propriedade? É uma propriedade extremamente importante que a água possui, que é o fato dela poder ser sentida pelos nossos órgãos, pelo nosso organismo. Quando a gente ingere água, apesar dela não ter sabor, apesar dela não ter cheiro, quando a gente está com muita sede e a gente bebe aquele copo de água gelada, não dá uma sensação boa para a gente. Geralmente a gente fala, né, eu estou matando a sede, né? A gente tem aquela sensação extremamente boa quando a gente toma aquele copinho de água gelada, quando a gente está com muita sede. Justamente, ela consegue ser sentida, ser percebida pelos nossos órgãos, tá certo? Por isso que a gente chama que ela tem essa propriedade de organoléptica, tá certo? Esse nome bem difícil aí, mas que tem esse significado, o fato dela poder ser sentida pelos nossos órgãos. Ela é inodoro, né? O próprio nome está dizendo, ó, não tem odor, não tem cheiro, tá certo? Obviamente que determinados tipos de água podem vir a ter cheiro, só que é uma água contaminada, né? Porque a gente sabe que uma das propriedades da água é de ser um solvente universal. E o que isso quer dizer, professor? A água ser solvente universal. Significa dizer que a água ela tem a capacidade de dissolver muitas outras substâncias, inclusive substâncias poluentes, tá certo? Portanto, a água contaminada pode vir a ter cheiro, pode vir a ter odor, mas a água no seu estado puro, tá certo? Ela é inodora. Aquela água que a gente vai estar ingerindo, tá certo? Bebendo, ela precisa ser limpa e ela é inodora, ela não possui odor, tá certo? Ela é insípida, tá certo? Ou seja, ela não tem cheiro, tá certo? Portanto, a não ser que ela seja uma água poluída, como eu tinha falado para vocês anteriormente, tá certo? Portanto, a propriedade de ser inodora, a propriedade de ser insípida, são todas propriedades da água, tá certo? E agora falando sobre as ligações químicas, porque lembra que eu falei para vocês no início da nossa aula que a molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, e esses átomos de hidrogênio se ligam ao átomo de oxigênio por uma ligação que nós chamamos de ligação covalente, tá certo? Ou seja, essa ligação, ela caracteriza-se pelo compartilhamento, tá certo? De um ou mais pares de elétrons entre esses átomos, tá certo? Portanto, os átomos, eles possuem componentes negativos e positivos, elétrons e prótons. E essas ligações covalentes vão permitir o compartilhamento de elétrons
entre esses átomos, entre os átomos de hidrogênio e os átomos de oxigênio da molécula de água, que é uma molécula extremamente simples e vital à vida dos seres vivos, tá certo? Sejam eles plantas ou animais. Características principais. Eu já tinha falado isso para vocês. É um solvente universal. Dentre suas principais propriedades, destaca-se sua capacidade de dissolver uma grande quantidade de substâncias. Ou seja, quando a gente fala que a água é um solvente universal, significa dizer que a gente consegue misturar muita coisa na água e essa determinada substância que a gente mistura, ela se dissolve, ela se dilui na água. Obviamente que tem alguns componentes que não se misturam com a água e a gente pode até dar alguns exemplos e eu tenho certeza que vocês em casa já devem ter visto isso. Por exemplo, vocês acham que a água e o óleo se misturam? Né? Se a gente pegar um copo de água, pegar lá o óleo e colocar na água, a gente vai observar que vão se formar gotículas de óleo, né? Ele vai ficar na parte mais superior, certo, do copo, porque a água ela não vai se misturar com o óleo, tá certo? Porque o óleo ele tem uma propriedade que a gente chama de propriedade hidrofóbica. Significa dizer que a água e o óleo não se misturam, tá certo? As suas propriedades fazem com que elas se repelem, tá certo? Portanto, apesar de ser o solvente universal, obviamente algumas substâncias não se misturam com a água. É por meio dessa propriedade que nós a utilizamos para absorver nutrientes e sais minerais que são dissolvidos nela. Ou seja, como eu tinha falado para vocês, a água é fundamental para o nosso processo metabólico, para o nosso organismo. E ela vai estar auxiliando, tá certo? Sendo um componente fundamental dentro desse processo de absorção dos nutrientes pelo nosso organismo, tá certo? A água também dissolve líquidos e gases. E é por isso que os animais marinhos conseguem sobreviver debaixo d'água, porque eles extraem o oxigênio que está dissolvido nela, tá certo? Ou seja, observem que os organismos marinhos, os organismos aquáticos, eles vivem lá dentro da água. E como é que esses organismos conseguiriam respirar, né? Através dos seus órgãos que são adaptados para viverem no ambiente aquático, mas observem que a água ela possui o gás oxigênio. E esse gás ele consegue ser extraído por esses organismos aquáticos e então serem utilizados por esses organismos para respirarem, tá certo? Por ela ser um solvente, possibilita que se polua com muita facilidade. Lembra que eu falei para vocês como ela consegue dissolver muitas outras substâncias? Isso acaba fazendo com que a água ela acabe se tornando poluída com muita facilidade, né? Basta ela ter acesso a algum tipo de fonte de contaminação, ela vai ser facilmente contaminada. E uma dessas fontes de contaminação, como a gente consegue observar na imagem, pode ser, por exemplo, os esgotos domésticos, industriais, lixos industriais e urbanos, que são despejados na água, né, de forma indevida e que rapidamente são absorvidos por ela, né, tornando essa água o quê? Imprópria para uso, porque essa água daí ela não vai ser inodora, ela não vai ser insípida, ela vai ter outras características, ou seja, suas características, suas propriedades foram modificadas por aqueles componentes químicos que promoveram a sua contaminação, tá certo? Portanto, essa daí seria uma água imprópria para consumo humano, tá certo? Portanto, observem, né, que ao longo da nossa aula nós aprendemos as propriedades físicas, a gente viu que a água é uma molécula formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Esses átomos eles estão interligados por ligações covalentes. Essas ligações permitem a troca de elétrons entre esses átomos, tá certo? De hidrogênio e de oxigênio. Ela é fundamental para todos os seres vivos, sejam aqueles seres vivos mais primitivos até os seres vivos mais complexos, como nós seres humanos. A água ela é fundamental para a nossa vida, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de Ciências da Natureza a respeito das propriedades químicas da água. Caso tenham alguma dúvida sobre algum conceito que aqui foi trazido, levem essa dúvida até o seu professor e nós nos encontramos na nossa próxima aula. Fiquem com Deus!